Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Nosso tema de hoje é sobre pessoas, com um título muito interessante, que é A Chegada de um Novato. E aí, como é que acontece a chegada de um novato numa empresa? Como é que ela é tratada? O que isso tem a ver com a chegada de um novato no planeta Terra, um bebê? Como sempre, o programa gera uma pergunta. E a pergunta é: como tratar a chegada de um novato? Bom programa. A chegada de um novato no planeta Terra, de um bebê, é uma coisa muito interessante, muito bem estruturada. Seja rico ou seja pobre, as pessoas procuram ter um mínimo enxoval possível para aquele menino ou menina cheguem bem ao planeta. Ele tem lá um lugarzinho para dormir, talvez já tenha até um conjunto de fraldas, recebe uns presentes, o chamado chá de bebê dos amigos da mãe, do pai, porque ele ou ela foram muito desejados pelos pais, foram cuidados durante 9 meses pela mãe, a maior parte deles já tem seu nomezinho. Ou seja, é uma recepção muito interessante para quem está começando num ambiente hostil, porque a pessoa, quando não conhece o ambiente, fica assustada com algumas coisas. O mesmo sentimento existe naquele garoto que terminou o curso técnico, ou terminou a faculdade, ou ainda tem que começar a trabalhar, porque já tem idade para isso. É difícil esse início. E nas empresas, há uma impressão que a chegada de um novato é tão importante quanto a chegada de um novato ao planeta, o bebê. O gerente se esforçou para conseguir aquela vaga. A empresa fez uma prova para selecionar quem tinha condições de ocupar aquela vaga. Há uma entrevista com o próprio gerente para que os aprovados sejam escolhidos numa ordem que privilegie as melhores entrevistas. Contudo, quando o novato chega no seu primeiro dia de trabalho, é um caos. Não tem lugar para sentar, às vezes. Não tem equipamento para trabalhar, não tem equipamento para se comunicar. Não tem crachá, às vezes, para entrar como visitante. É uma coisa muito louca. Afinal de contas, desejava-se o novato como os pais desejam o seu filho ou não? Imagine um bebê sendo recebido como um novato é recebido numa empresa. A carinha dele. Eu trabalhei numa empresa de comunicação móvel que tinha um critério muito interessante para receber esse novato. Ele criava uma figura chamada anjo da guarda do novato, que muitas vezes não era da área que o novato iria trabalhar. Eu mesmo participei disso. Eu fui o gerente de processo de qualidade dessa empresa e chegaram 2 novos meninos lá na engenharia. Ô Walter, você é engenheiro, você é anjo da guarda desses 2 caras. E a tarefa do anjo da guarda não era fácil. Os meninos tinham que chegar e já ter equipamento, já ter celular, já ter tarefa para fazer. E não, olha, vai controlando isso aqui por enquanto, vai lendo isso aqui por enquanto, e a pessoa fica ali. Portanto, as empresas deveriam e devem se preocupar com o seu novato, porque esse é o sujeito que vai ou não ter um maior ou menor comprometimento com aquela organização. Cabe aqui agora responder a pergunta do programa: o que deve ser feito na chegada de um novato? Em verdade, podemos sugerir 7 passos divididos em 3 fases. Na primeira fase, a fase de preparação, há que se responder algumas perguntas antes da chegada do novato. Num primeiro momento, a gente deve identificar os problemas de um novato se integrando a uma equipe. Qual o perfil do cargo que ele vai ocupar? Quem são seus colegas de trabalho? Quais as habilidades e conhecimentos solicitados ao candidato
e que tipo de tarefas ele fará, para que a gente possa escolher as que sejam mais adequadas num primeiro momento da chegada de alguém num grupo. O segundo passo seria identificar e providenciar a infraestrutura necessária para o trabalho: computador, senhas, material de escritório, estação de trabalho, meios de comunicação, transporte, se for o caso. Aí a gente entra na fase de recepção do novato. Mais 4 passos nessa fase. O primeiro seria a apresentação da organização ao empregado. Apresentação das políticas de recursos humanos, visão, missão, valores, normas de segurança, os produtos e serviços que a empresa trabalha, a história da empresa e a atuação dela no mercado. O próximo passo seria uma visitação aos principais setores da organização, para que ele conheça os locais onde ele vai trabalhar e quem são as pessoas de contato. Há que se pedir ao novato um relatório após cada visita, pois não se trata de uma visita social, e sim de querer que ele entenda como é que funciona a empresa. O próximo passo seria envio do colaborador ao treinamento introdutório da empresa. Toda empresa tem realmente uma sessão formal de boas-vindas, onde é explicado como a empresa funciona de uma maneira mais macro. E, como tem outros novatos entrando, há uma possibilidade de integração dessa turma que começou agora na própria empresa. E, por fim, encaminhar o novo colaborador ao setor onde ele vai trabalhar e fazer uma apresentação formal, talvez por parte do anjo da guarda, como a empresa de telecomunicação móvel fazia, talvez por parte do próprio RH, uma comunicação formal a cada colega que ele vai ter naquele setor e ao seu gerente sobre a chegada dele. E durante o primeiro mês do novato, a gente precisa acompanhar a avaliação de desempenho dele no último passo para a chegada apropriada deste novato. Uma reunião semanal com alguém do RH seria interessante para que ele possa explicar como é que ele está se sentindo, que coisas que ele viu que ele acha que vai se enquadrar bem, que coisas que ele está preocupado. Isso dá uma certa garantia ao próprio gerente da qualidade do processo e do comprometimento do novato. Em conclusão, essa forma de tratar o novato traz benefício às 4 partes envolvidas nesse recrutamento. O setor requisitante passa a ter a certeza de que há uma real preparação dessa pessoa para que se encaixe bem no seu dia a dia naquela micro-organização, dentro da empresa. Ao novato traz a empolgação, ou pelo menos a motivação necessária para que ele tenha um início, porque ele percebe que o pessoal está trabalhando com ele, está querendo que ele se integre à organização. Ao anjo da guarda, se a gente for usar essa metodologia, traz uma satisfação de conhecer as diversas partes da empresa através dos olhos de quem está começando na organização. E, finalmente, a 4ª parte interessada, que é o RH, traz tudo o que ele mais deseja. São gestores da empresa trabalhando como verdadeiros agentes da área de recursos humanos. Esse é o final do nosso programa de hoje, agradecendo a sua participação e lembrando que você pode escolher um tema para os programas futuros. É só deixar anotado aqui embaixo do nosso vídeo. Não se esqueça de clicar na mãozinha se gostou do programa e de se inscrever no nosso canal, que é muito importante para nós. Até a próxima!